reposição hormonal masculina. Eu vou começar com Maurício Bangert Forneiro. Está aqui o livro, Vida e Prazer Após os 50, editora Batel, é isso? Batel. Agora, como é que se fala o seu nome? Porque isso é nome para derrubar a gente mesmo. Bungert, é Bungert, é Bungert? É Bungert. Então falei certo, exato, por acaso. Exato. E Forneiro, Forneiro. Tudo bem. Forneiro é o que? Português. Na realidade, é de origem árabe, né? Próximo ali de Lisboa, 100 quilômetros abaixo de Lisboa, uma cidade chamada Alfornelos, né? E daí vem o nome Forneiro, aquele que cose o pão. Forneiro, claro, de forno de pão. Você é endocrinologista e escreveu esse livro sobre reposição hormonal. Agora, a reposição hormonal, já depois dos 50, já se torna necessário? Ou quando é que é necessário? Isso, essa é uma boa pergunta, né? Porque no homem é um pouco diferente da mulher, né? Tanto é que o nome andropausa, né? Que é o nome na realidade, da síndrome, da doença, onde, na realidade, a gente trata a reposição hormonal masculina, não é um termo muito bem empregado, porque, ao contrário da menopausa que ocorre na mulher, a andropausa não tem uma cessação abrupta e definitiva da produção de hormônio. Sim. Em nós, homens, essa produção vai diminuindo gradativamente e lentamente. Só que, na realidade, já a partir dos 40 anos, nós começamos a perder, em média, 1% de testosterona livre ao ano. Logo, quando a gente chega aos 50, já acumulamos ali uma perda substancial de testosterona livre, que é justamente aquela que atua sobre o tecido, sobre os órgãos. Sim. Enfim, que é efetiva, que é a que não se liga às proteínas plasmáticas. Você falou de 1% ao ano. 1% ao ano. E, então, aos 50 anos, isso, em geral, se a pessoa tem uma vida desregrada, não faz uma alimentação balanceada, não faz atividade física, é um grande fumante, enfim, tem todos os malefícios de uma vida desbalanceada, né? É muito comum que isso agrave mais ainda essa perda de testosterona livre anualmente. Qual seria, aos 40 anos, qual seria a média de testosterona livre? Aos 40 anos ainda temos uma reserva substancial de testosterona, né? A testosterona costuma estar ainda acima de 500, né? O que é algo que mostra bem a magnitude ainda da 500. Juventude e tudo mais. E aos 50? Aos 50 isso já começa a ter um declínio, né? Já começa a ter ali, começando a cair para 400, 300, agora isso varia muito. Mas né? 300 ainda é uma boa quantidade. Ainda a gente vai falar um pouco sobre justamente os critérios, né, que são muito bem estabelecidos para iniciar, inclusive, o tratamento. Mas, assim, um dado muito importante, Jô, é que justamente quando existe essa queda hormonal, né, quando a gente já consegue definir o que atualmente nós chamamos de deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é o termo científico mais apropriado, só que é tão comprido, né, que entre os pacientes e os próprios médicos acabam no dia a dia falando mesmo de andropausa, né? Então, ou seja, em torno dessa idade começam a surgir os primeiros sinais e sintomas dessa doença. Só que aí é que a gente começa a encontrar o primeiro grande problema disso, ou seja, que é justamente o quanto essa doença é pouco reconhecida e pouco diagnosticada por nós, médicos, e também pelos próprios pacientes. Mas você chama de doença. Não seria mais uma deficiência do que uma doença? Sim, mas quando começa a causar problemas no nosso organismo, né, aí problemas. Pois é, então, quando essa queda hormonal já é mais expressiva, né, começam a surgir os primeiros sinais e sintomas, né? Então, as primeiras manifestações clínicas geralmente é devido à deficiência de testosterona no cérebro. Então, é muito comum depressão, cansaço, sonolência e, muitas vezes, a gente já até viu alguns casos de pacientes estarem sendo tratados, por exemplo, por uma depressão e, na realidade, terem andropausa.
né? Agora, uma coisa que é muito importante, que eu ia comentar, Jô, é que justamente essa síndrome é muito pouco diagnosticada, né? Existe um dado estatístico americano que mostra que nos Estados Unidos, entre homens, na faixa etária de 40 a 80 anos de idade, são 480 mil casos ao ano. Só que, na realidade, isso certamente é subnotificado e subdiagnosticado. Por quê? Por quê? Porque existe um estudo recentemente feito na França, no Centro Hospitalar Universitário de Saint-Étienne, pelo professor Jacques Tostan, que ele mostrou o seguinte, Jô, ele mostrou que, por um inquérito que ele fez por via postal a todos os urologistas e endocrinologistas da França, do Reino Unido, da Itália, da Espanha e da Alemanha. O que ele quis com isso? Ele quis saber se esses especialistas, que são justamente os especialistas mais afeitos a reconhecer e a tratar essa síndrome, estavam fazendo isso de maneira adequada. E, para surpresa, qual foi a conclusão desse estudo, que foi recentemente publicado numa revista, num periódico médico de muita expressão? Ele mostrou que uma parte significativa desses especialistas não reconhecem essa síndrome da maneira mais adequada, tanto em sinais e sintomas, ou seja, tanto em cima de critérios clínicos, como também em cima de critérios laboratoriais, ou seja, a solicitação de exames laboratoriais não estava também, em boa parte dos casos, sendo solicitada de maneira adequada. O nome dessa revista? Archives of Internal Medicine, é um periódico americano de muita expressão. Agora, o Maurício, deixa eu te perguntar, se você faz, a pessoa que faz um exame de check-up, um exame de sangue completo, uma vez por ano, acho que não precisa mais do que isso, não vai acusar que ele está com uma taxa baixa de testosterona, ou uma taxa hormonal baixa, talvez até em outros hormônios, não sei. Sem dúvida, João. Esse exame não vai acusar? Sem dúvida, mas Isso quer dizer que essa quantidade imensa de pessoas não fazem... Bom, eu conheço pessoas que foram ao médico pela primeira vez aos 65. Uma senhora, a primeira vez que ela foi fazer um exame, ela tinha 65 anos. Graças a Deus, ela não parece que não tinha nada. Mas não é um número absolutamente absurdo de pessoas que passam esse tempo todo sem fazer um check-up, vamos dizer, de sangue? Verdade, Jô, mas assim, é muito importante que nessa doença especificamente, na andropausa, além dos dados clínicos, né, ou seja, tenha também associados a isso os critérios laboratoriais. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes, Jô, exatamente. Não é um critério. Mas assim, o tratamento de reposição hormonal masculina, ele muitas vezes é um pouco, os critérios não são muito seguidos. Era justamente isso que eu estava enfatizando. Costumo sempre dizer para os meus pacientes o seguinte: a reposição hormonal masculina, Ju, não é para quem quer fazer, é para quem necessita fazer. E, sobretudo, também para quem tem condições clínicas de receber esse tratamento. Porque tem outra coisa também. Aí há um problema até em discussão. Porque eu entrevistei aqui o Dr. Elzimar Coutinho, que eu considero um homem extraordinário, um médico extraordinário, e que ele é realmente um vanguardista, dos né? Precursores. E afirma as coisas sem medo, sem nada. Aí eu perguntei a ele em relação estava falando exatamente de reposição hormonal masculina. Eu falei, mas não tem uma correlação entre o reposição hormonal e câncer de próstata? E ele falou assim, eu já perguntei isso em vários congressos médicos, ele é fogo, né? Ele nunca ouvi falar de casos de pessoas que tiveram câncer de próstata devido à testosterona, reposição hormonal. Já tem outros médicos que afirmam o seguinte, é verdade, não tem, que se saiba, não tem uma prova concreta, mas eu não daria não faria uma reposição hormonal de testosterona para um paciente que tivesse um PSA, o PSA, né? O PSA alto. O que tem aí
Qual é o meio termo, vamos dizer? Jô, em 2009, no ano passado, foi publicado um grande estudo desenvolvido pelos médicos do Beth Israel Medical Center em Boston, e esse trabalho foi publicado no New England Journal of Medicine, que é um dos mais respeitados periódicos médicos do mundo. Sim. E esse estudo avaliou 72, foi um estudo retrospectivo, avaliou 72 trabalhos científicos que envolviam exatamente sobre essa sua pergunta. E em nenhum estudo houve a demonstração de qualquer tipo de relação de doses extras do hormônio testosterona com uma incidência aumentada de câncer da próstata. A próstata é um órgão e é revestido por um tecido que é testosterona dependente. Obviamente, ou seja, se o paciente já tem previamente um câncer na próstata, que ainda não foi diagnosticado, esse paciente vai desenvolver esse câncer de uma maneira mais acelerada, ou seja, ele vai aparecer de uma maneira mais rápida, mas ele já tinha o câncer na próstata. Mas mesmo assim será um câncer de desenvolvimento relativamente lento. Sim. Não sei, mas porém, parece que o câncer da próstata é um câncer exatamente, que se desenvolve com uma certa lentidão. Isso. Principalmente numa população de uma faixa etária mais avançada, após os 65 anos de idade. Sim, claro. Agora, uma coisa muito interessante, Jô, em cima dessa sua última pergunta, né, que além de ter desmistificado completamente essa história do câncer de próstata com a dose extra de testosterona, foi também um estudo desenvolvido na Universidade de Cambridge, que mostrou que os pacientes, os homens que apresentam os níveis mais baixos do hormônio testosterona, morrem mais precocemente do que aqueles que têm níveis normais da testosterona.